Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Beginners Tech. Se você está tirando a certificação AI 900, vou iniciar um intensivão para você passar de primeira nessa certificação. Então, se você está fazendo essa certificação, esse vídeo vai valer muito a pena para você, porque a gente vai falar sobre simulados, tá? Questões comentadas, tudo muito quentinho aí para você. Perfeito? Para quando você chegar lá na sua prova, você vai ver, vai lembrar da tia aqui, a tia vai pro céu porque te ajudou e você vai ver que só vai ter perguntinha besta. Perfeito? Vou me apresentar. Eu me chamo Camila, sou mãe do Matheus e do João. Minha identidade faz referência à cidade de Engenheiro Navarro, em Minas Gerais. Eu tenho 40 anos, 19 deles de carreira na área de aviação. Eu sou cientista de dados, graduanda de engenharia de software, especializada em engenharia de inteligência artificial e sou mentora técnica voluntária para a certificação Microsoft AI 900 na Escola da Nuvem. Também tenho background como psicopedagoga, pós-graduada em dificuldades de aprendizagem, pós-graduada em psicologia educacional, pedagogia e letras. Perfeito? O que vocês podem esperar dos simulados comentados aqui no canal? Vamos comentar aqui. Eu vou buscar abordar um pouco de tudo que está aqui, porque um pouco de tudo que está aqui vai cair na sua certificação, tá bom? Alguns muito mais, porque eles cobram muito mais, tem uma porcentagem, um peso maior na sua prova, outros nem tanto, tá bom? E outros assuntos que vão entrando na certificação, e na época que eu fiz, e dos materiais que eu estudei, eles não entravam em cena ou estavam com um nome diferente na minha época. Perfeito? Então, como esse material aqui, eu consigo ensinar você a ideia do serviço, te mostrar o conceito fundamental da ferramenta e, além disso, te mostrar como ele se chamava e como ele está se chamando, eu mantive os slides, tá bom? Se vier uma mudança muito grande, aí sim eu troco, tá bom? Sempre estou aí fazendo as aulas, né, de mentoria para quem tá lá na escola e quer fazer a certificação. A gente ajuda de forma voluntária, né? Então, estou sempre lá estudando o material, os serviços e tô lá sempre no Microsoft Learning. Perfeito? Então, nós vamos descrever os princípios fundamentais do Machine Learning no Esri, descrever características do processamento de linguagem natural, descrever as cargas de trabalho da inteligência artificial e fazer considerações. Uma delas, IA responsável. Opa! É muito importante e é muito cobrado, tá? IA responsável, muito cobrado, tá? Descrever características das cargas de trabalho da visão computacional no Esri, muito cobrado também. E descrever características da IA conversacional, isso aqui está cobrando cada vez mais, perfeito? Vou passar por esse aqui porque não é nosso escopo, esse aqui está falando do AZ900, então passei. Primeira pergunta, seu site usa um chatbot, imagina isso aí, camarada, para atender seus clientes e precisa detectar quando um cliente está chateado, com base no que o cliente digita ao interagir com o chatbot. Que tipo de carga de trabalho de IA você deve usar? Primeira coisa, olha o que é a sua tarefa. Qual é a sua tarefa a ser resolvida nesse problema? Precisa detectar quando um cliente está chateado com base no que ele digita. Então vamos lá.
Vamos ver qual é a entrada do formato do arquivo. Qual é o formato do arquivo que você tem para trabalhar? Se é digitado, é texto, tá? E se ele está querendo saber o quão chateado está expressado no texto, só pode ser processamento de linguagem natural. Por que não pode ser visão computacional? Porque visão computacional trabalha com imagem. Detecção de anomalia não lida com dados não estruturados, tá? Como um texto, por exemplo, tá? Ele vai pegar ali o padrão que os seus dados, o padrão que ele aprendeu que os seus dados têm, e dado aquele comportamento, tá? Histórico, ele vai prever uma anomalia, uma coisa fora do normal, para poder te retornar uma anomalia, tá? Geralmente são tabelas, tá? CSVs que você usa a detecção de anomalia. Regressão também não se faz com dados não estruturados como texto, tá? É com tabela e ele retorna um número, tá? Um valor numérico ou contínuo. Contínuo ou numérico. Ele sempre vai te retornar um valor contínuo ou numérico. Perfeito? Ele vai prever para você o valor de algo. Por exemplo, a temperatura. Por exemplo, metros. Metros por segundo. Ele pode prever quilômetros por hora, tá? Então, ele sempre vai te retornar um valor ou numérico ou contínuo, perfeito? Então, tá aí. Processamento de linguagem natural. Por quê? Porque a tarefa, você leu a questão toda e a tarefa é detectar quando um cliente está chateado com base no que o cliente digita. Então, aqui você conseguiu ver qual é o formato desse arquivo. Oh, a letra tá uma benção, né, gente? Não repara não. Formato do arquivo, tá? Se você identificar ali muitos casos de uso, vai ser claro para você qual é a opção certa. Porque se você ali conseguir identificar qual é o formato do arquivo que você vai trabalhar com ele, você já sabe a carga de trabalho. Próximo, você está usando o serviço de análise de texto. Qual que é a tarefa? Realizar análise de sentimento. O serviço retornou uma pontuação de meio. O que esta pontuação indica sobre o sentimento do documento? Então vamos lá. Documento é positivo, negativo ou neutro? A gente sabe que quanto mais positivo o documento ele tende ao número 1. E o número 1 é totalmente 100% positivo. O documento que tende o valor retornado de saída a zero, ou ele vai ser negativo, tá? Não vou entrar muito assim, muito profundamente não, porque esse é o raciocínio, tá? O documento é neutro quando ele fica em meio, tá? Nem lá nem cá, em cima do muro. Eu tenho palavras positivas e negativas, ou palavras neutras, tá? Palavras mais neutras que positivo, o documento é neutro. Mais neutras do que negativas,
o documento é neutro, perfeito? Se ele tem ali palavras positivas e um pouco neutras, ele vai ser positivo, tá? Então, perfeito. Você está construindo um aplicativo baseado em IA e precisa. Olha a tarefa. Ele fala assim, ó, a tarefa geralmente está aqui, ó, depois desse precisa, tá? Precisa garantir que o aplicativo use os princípios de IA responsável. Quais são 2 princípios que você deve seguir? 2 princípios que você deve seguir. Vamos a cada um deles. Implemente uma metodologia ágil de desenvolvimento de software. Primeiro, gente, vamos aclarar aqui. Para quem não é do ramo do desenvolvimento, você tem várias metodologias para desenvolver algo, tá? Principalmente de software. A IA responsável, ela não está preocupada qual método que você vai usar para construir o seu aplicativo. Por quê? Porque se você implementar uma metodologia em cascata, você vai construir o aplicativo do mesmo jeito e nem por isso você precisa não cumprir os princípios de IA responsável, tá? Você pode vir trabalhar com a metodologia ágil, Scrum, Kanban, de desenvolvimento de software. Você precisa cumprir os princípios de IA responsável. Então, os princípios de IA responsável não fala sobre a metodologia que você vai aplicar para desenvolver esse aplicativo, tá? Estabeleça um comitê de governança de risco que inclua membros da equipe jurídica, membros da equipe de gestão de risco e um responsável pela privacidade. Sim, porque esse aqui é um princípio importantíssimo se você trabalha com um aplicativo baseado em inteligência artificial, que é quem é responsável pelas decisões tomadas pelo robô, pela inteligência artificial. Se está dando tudo muito certo, parabéns, obrigada. E se estiver dando errado? E se isso sujeitar a sua marca a um prejuízo irreversível, tá? Se isso colocar vidas de pessoas e sua imagem e sua integridade em risco, né? Quem é responsável? Para isso, para nortear esses princípios, tem esse manuscrito, né, ou princípios de IA responsável que devem ser seguidos, e este aqui é um dos princípios de IA responsável, que é a responsabilização, tá? Implemente um processo de validação do modelo como parte do processo de revisão de software. Sim, tá? Porque faz parte do princípio de IA você ter um processo de validação, porque muitas vezes você pode encontrar modelos sendo treinados apenas com a fase de treinamento e a fase de teste. Se você não tem a fase de validação desse modelo, você não está entregando ao seu público um aplicativo robusto, em que ele já foi estressado. Você já olhou o quão bem ele performa nas diversas tarefas que você o submeteu, tá? Então, um processo de validação do modelo de IA, como parte do processo de revisão de software,
buscando fazer com que o seu aplicativo seja robusto e confiável, é parte de um princípio de IA responsável, que é a segurança e confiabilidade, tá bom? Impedir a divulgação do uso de algoritmos baseados em IA para tomada de decisão automatizada, esse daqui não é um princípio de IA responsável, inclusive ele viola, tá? Ele viola um princípio de IA responsável que é transparência, porque você está impedindo a divulgação do algoritmo, do uso de algoritmos para tomada de decisão automatizada, tá? Você está ali meio que censurando, né? Então, esse daqui não é um princípio de IA responsável, tá? Vamos relembrar quais são os princípios de IA responsável. Justiça, ou também conhecido como imparcialidade, também conhecido como justiça, tá? Depois, confiabilidade e segurança. Esse confiabilidade e segurança é aquilo que a gente viu lá na questão. Implemente um processo de validação para poder revisar o desenvolvimento do seu software. Então, você está antecipando para ver quais são as vulnerabilidades que se apresentam. Isso é confiabilidade. E esse segurança aqui está no sentido da palavra em inglês safety, que é mais preventivo, tá bom? Agora, nós temos também a privacidade e segurança, perfeito? Esse privacidade e segurança é você ter mecanismos, planos, tá? Ações que façam com que todos os dados confidenciais, sensíveis e críticos estejam protegidos e, e respeitando a privacidade de todos, e só quem tem a autorização para ter acesso é que vai ter acesso. As outras pessoas não podem ter acesso. Perfeito? E esse segurança aqui, ele é reativo. Ele está junto com a privacidade o tempo inteiro. Então, ele está aqui, ó, como um guarda-costas, tá? Ele está aqui para mitigar qualquer risco no sentido de security, tá bom? Tem também a inclusão. A inclusão, ela deve vir junto com o seu aplicativo baseado em IA, de uma forma que ele possa, essa IA, ela possa ser disponibilizada para todas as pessoas, principalmente aqueles usuários de capacidades desfavorecidas, tá? Com deficiências aí auditivas, visuais, tá? De hipersensibilidade à luz, a cores e por aí vai. Envolver todas as pessoas, tanto usuários finais como seus colaboradores que estão desenvolvendo também o seu aplicativo, tá? Tem que ser uma proposta, uma solução inclusiva. Deve incluir e capacitar a todos, tá? Outro princípio é transparência, tá? Eles devem ser compreensíveis. Se o seu aplicativo ele decide automatizadamente que um cliente seu X vai receber um empréstimo que ele pediu e o outro não,
Se o seu algoritmo retorna para ele um feedback, você aplicou o princípio de IA da transparência. Eu não quero aqui colocar e bater um martelo que todas as empresas que usam inteligência artificial fazem isso, não. Porque a gente sabe muito bem como gira a roda da vida. Então, você vai ver que o seu banco maravilhoso, que fica aí te oferecendo empréstimo adoidado, cartão de crédito, né? E sem mais lá o que, crediário, compra, cashback, não sei o que. Na hora que você vai pedir mesmo um empréstimo, mesmo quando ele te entrega o empréstimo, ele não te fala quais são os parâmetros que ele usou para te conceder aquele empréstimo, tá? Qual é os parâmetros mais relevantes do seu histórico de dados que o fez tomar a decisão? O algoritmo dele foi programado a tomar a decisão que você é um potencial cliente para o serviço de empréstimo, tá? Então, se ele não faz esse tipo de esclarecimento, ele não é uma IA, um aplicativo baseado em IA que tenha o princípio de IA responsável da transparência intrínseco nele. Outro exemplo, outro caso de uso. Quando a inteligência artificial de visão computacional identifica que o seu conteúdo tem algo de outra pessoa. E ele identifica que você tem uma música, tem um vídeo que fere as regras de direitos autorais, mas ele não te avisa, ele só bane, cancela, apaga seu vídeo e não te dá feedback nenhum. Não fala para você em que parte, o que ele identificou nos seus vídeos que estão ferindo a lei de direitos autorais e simplesmente apaga o vídeo. Você não sabe o que está acontecendo. Isso é um sistema baseado em IA que está ferindo ou violando o princípio de IA responsável, que é a transparência, tá? O último é responsabilização. As pessoas devem assumir a responsabilidade por sistemas de IA. Não é a Microsoft que está criando aquele aplicativo baseado em IA. Se você estiver fazendo merda nesse aplicativo, você é responsável pelo aplicativo tá fazendo merda, tá? Então, não acredite que se você usar a inteligência artificial para o mal, ou você está criando um modelo e publicando um modelo de IA para interligar no seu aplicativo e esse modelo começa a tomar decisões totalmente fora do propósito que você criou ele, porque você não fez um aplicativo baseado em IA justo para todas as pessoas, sem segregar. O modelo ele não é confiável porque você, na euforia, quis publicar o aplicativo logo e não está lá revisando esse algoritmo, né? Não está validando o modelo. Você não se preocupou com a privacidade dos dados, agora está vazando dados de cliente a rolê. Também não foi inclusivo, porque você nichou tanto os desenvolvedores do seu aplicativo que você tem só um determinado tipo de pessoa trabalhando para você. Você não colocou nenhuma ferramenta ali de acessibilidade para clientes que têm algum tipo de deficiência, tá? Ou claramente o seu algoritmo está segregando por gênero, por etnia, por raça, tá bom?
também não é transparente, porque ele não dá devolutiva de nada, ele só faz a automação e ele não retorna nada. Para os seus desenvolvedores, você não cria a cultura de deixar a documentação dentro da empresa, né, para posteriores atualizações e manuseio de novos funcionários. E também não determinou quem é responsável pelo sistema de IA, tá? E não se coloca como responsável também por alguma coisa de negativo que possa acontecer mediante atitudes ou decisões que esse algoritmo possa tomar, perfeito? Então, em inglês, vamos lá? Fairness, que é justiça ou imparcialidade. Reliability e safety é a confiabilidade e segurança. Privacy and security é a privacidade e segurança também, mas essa daqui veja que é security, tá? É aquele guarda-costa que fica lá na porta, né? Para poder controlar o acesso de entrada e saída de quem está querendo consultar aqueles dados, tá? O security, ele protege a entrada e a saída de dados, tá? Com anonimização, se for o caso, né? Para poder treinar esse modelo, para que nas saídas não seja exposto nenhum dado pessoal de nenhum cliente, porque assim, gente, Alice no Mundo das Maravilhas é que a gente encontrasse dados todos bonitos, todos limpos, né, na empresa que a gente está trabalhando, mas não é assim que acontece. A maioria das vezes a gente tem bancos de dados, planilhas todas zoadas por N coletores de dados, que são os próprios funcionários da empresa. Tem dados confidenciais, críticos e sensíveis no meio de toda a bagunça. E dados faltantes, né? Dados ausentes, e aquela bagunça de sempre. E muitas vezes são N pessoas que vão entrando na empresa, saindo da empresa, que tem formas de coletar esses dados muito diferentes, e aí eles vão se perdendo, né? Uma prática imprescindível aqui é a anonimização dos dados, que é retirar um dado pessoal dos dados que estão sendo entregues para o treinamento, tá? Inclusão, a gente já falou que tanto nos bastidores, os desenvolvedores, as equipes, tem que ter esse princípio de IA também intrínseco neles, de inclusão, como para os clientes finais, acesso a ferramentas de acessibilidade dentro do aplicativo, sempre pensando no digital. A transparência, documentação, o aplicativo tem que ser compreensível, né? Você não pode dar uma complexidade grande para o seu usuário final, que ele não saiba compreender o que está acontecendo ali, tá? E responsabilização, accountability, tá? Responsabilização, sempre quando vier no certificado, na certificação no exame, falando sobre IA, princípio de IA responsável, e falar sobre comitê, sobre equipe jurídica, sobre equipe de privacidade, todos juntos, desenvolvedores todos juntos, CEO todos juntos, executivo, é accountability, que é responsabilização, tá? Então é isso aí, essas duas. Próximo. Quais são os vários canais possíveis aos quais um chatbot pode se conectar? E-mail, sim. Webchat, sim. Alexa, sim. Microsoft Teams, sim. Professora, tá querendo ir para o céu? Tem certeza? Tenho certeza. Quero ir para o céu.
Então, me responde, por que Alexa, sendo que a Alexa é da Amazon, né, da AWS, e o que a gente está tratando aqui é de um serviço de IA da Microsoft. E ficou difícil, né? Quais são os vários canais possíveis aos quais um bot pode se conectar? Será que um bot da Microsoft consegue se conectar na Alexa da AWS? Sim, pessoal, consegue sim, tá? Se o cliente quer se conectar com algum sistema lá na casa do chapéu, a Microsoft dá um jeito de integrar, a AWS dá um jeito de integrar, a Google também, eles querem capturar o cliente. Quando a AWS lança um serviço, a Microsoft vai lá e corre e lança o serviço também. A Google olha assim, faz igual o Kiko com a bola quadrada, né? Vai, arruma um trem lá e lança, às vezes, até uma coisa melhor, né? A versão 2.0 Plus. Então, todos esses, tá bom? Aqui uma lista que não pretendo esgotar de forma nenhuma, porque cada dia entra um novo serviço que pode ser integrado, tá? Ao bot. Os canais que você pode integrar um bot estão cada vez mais extensos. O que são grandes modelos de linguagem? Vamos à correta. Isso também é importante na certificação, porque ele pode falar incorreta. E aí você errar por falta de atenção, tá? Modelos que funcionam apenas com pequenas quantidades de dados. Aqui você já descartou, porque grandes modelos de linguagem é com grandes quantidades de dados. Modelos que usam aprendizagem profunda para processar e compreender a linguagem natural em grande escala. Sim, o processamento de linguagem natural está contido na aprendizagem profunda, que está contido no machine learning, que está contido na inteligência, na grande área da inteligência artificial, tá? Então, essa aqui melhor responde nossa pergunta do que são grandes modelos de dados, LLMs, ou modelos que funcionam apenas com um idioma. Não, né? Tem nada a ver. Nada a ver. Porque esses grandes modelos de linguagem também são amplamente usados para fazer tradução, então é em vários idiomas. Beleza? Próximo, vou deixar aqui, ó, resposta. Se vocês quiserem dar um pause, tá? E bora buscar mais conhecimento, tá? Esse daqui é como vocês veem, tá bem antigo, bem antigo não, mas tá antigo, vocês vão ver outra interface hoje em dia, tá? Aqui você cria e abre um fluxo no estúdio de IA do Esri, tá? Bem facinho criar esse fluxo lá. Depois que você criou o fluxo, você clica em mais LLM para adicionar a ferramenta LLM ao seu fluxo. Perfeito? Aqui dos LLMs, a IA generativa ela tem algum vocabulário pertinente à inteligência generativa e outros são parâmetros importantes para modelar a sua saída, tá? Quando chegar nesse momento, aí eu falo para vocês, ó, presta atenção, tá bom? Quando se fala em prompt, deixa eu voltar aqui. Beleza. Quando se fala em prompt, esse prompt, ele tem uma entrada no formato string, tá? E é uma solicitação de texto
para o modelo de linguagem. Por exemplo, crie um resumo desse PDF. O que é prompt aqui? O PDF? Não, é o texto em que eu solicito para o modelo de linguagem uma tarefa, uma intenção, tá? É obrigatório o prompt? Sim, é obrigatório o prompt. Vou repetir? Para grandes modelos de linguagem, em vez de você vir e programar com linha de código, o que você quer que o algoritmo retorne, você usa o prompt, tá? Em forma de texto mesmo, e é uma solicitação para o modelo de linguagem. Depois tem o model, o deployment name, que é o nome da produção, o modelo, tá? O modelo com nome de produção, você vai usar quando você quer aquele modelo, tá maravilhoso, tá show de bola, e o modelo de linguagem vai ser usado, é aquele. Então, você pega aqui e diz para o modelo o nome do modelo a ser publicado, tá? A ser usado. Max tokens, tá? É um número que você vai passar como parâmetro e o número máximo de tokens a serem gerados na conclusão. Por exemplo, se você não informar nada, por padrão é 16 tokens, tá bom? Mas você pode chegar ali num número máximo de tokens a serem gerados na sua conclusão, tá? Depois tem temperatura. Temperatura se retorna. A máquina retorna para você um número do tipo float, não do tipo int, mas do tipo float. Por exemplo, a aleatoriedade do texto gerado. Por exemplo, se você... a temperatura aqui está mais no sentido de você deixá-lo... A resposta do seu chat ser um pouco mais fria, rígida, conservadora, ou mais alegre, mais criativa. Isso vai depender de parâmetros, tá? E um deles é a temperatura. Ele vai manipular essa temperatura, vai ser manipulada para conduzir a aleatoriedade do texto, o quanto ele alucina, o quanto ele trava para te dar a resposta. Às vezes você colocou ali uma regra de negócio que ele não está respondendo mais nada, tá? Ele tá ali muito fechado e isso não é bom. Ou o contrário também, ele está super desinibido, falando pelos cotovelos, falando coisas que não tem nada a ver, expondo dados privados, tá? E o padrão é o UTF-1, tá? Depois, parar, stop, e vai retornar uma lista. Essa lista contém a sequência de interrupção do texto gerado. O padrão é nulo. Se tiver alguma interrupção do texto gerado, ele informa, tá? Depois, o sufixo. O texto acrescentado ao final do preenchimento. Isso chama sufixo. Não que venha depois da palavra como sufixo e prefixo. Não. Mas no processamento de linguagem natural, existe essa palavrinha aí, sufixo, vai retornar uma string para você, que vai mostrar qual foi o texto acrescentado ao final do preenchimento, tá? Top P, ele retorna um float. Por quê? Porque esse top P, ele representa a probabilidade de usar a melhor opção dos tokens gerados. O padrão também é o UTF-1, tá? Tanto para esse float aqui, de temperatura, para sentir o quão alegre ou rabugento essa cliente é. Top 3 também
é um float, tá? É um número e ele vai te retornar a probabilidade de usar a melhor opção dos tokens gerados. Log_probs te retorna um inteiro, o número de probabilidade de log a serem gerados. Tá? Também o padrão é nulo. Eixo booleano, tá? O valor indica que o valor que indica se a solicitação deve ser ecoada na resposta. O padrão é false. Então, por padrão, ele não quer a solicitação, tá? Daquela tarefa. Ele quer dizer não, por padrão, mas alguma coisa pode ser explicada, tá? Então, essa foi o parâmetro que a gente passa no formato booleano e que indica se a solicitação, qualquer lá, né? Ah, eu solicitei alguma coisa, X. Então, o log_probs, ele pega o eixo, ou echo, ele indica se a solicitação deve ser ecoada na resposta, deve ser repetida na resposta, tá? O padrão é false. Presence penalty vai retornar um float também, o valor que controla o comportamento do modelo em relação a frases repetidas. Então, esse presence penalty é uma penalidade, o padrão é 0, mas ele muda conforme a necessidade de controlar o comportamento do modelo em relação a frases repetidas. Ele não pode ficar repetindo tudo, tá? Que ele está falando, tá? Que ele está executando. Frequency penalty. Frequency penalty é o valor que controla o comportamento do modelo em relação à geração de frases incomuns. Esse daqui é frases repetidas, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imagina, tem lá presence penalty, é para lidar com papagaio, tá? Os papagaios da vida que fica falando sempre a mesma coisa, tá? Parece que não tem nem mais assunto para falar. Aí fica repetindo coisas que ele falou ontem, por exemplo. Tá? Então, frases repetidas. Já o frequency penalty é frases incomuns. Frases incomuns, tá? Aqui é papagaio de repetir. Então, você vai penalizar se ele vier com esse papo de papagaio aí, repetindo as coisas. Frequency penalty é de frases incomuns, tá? Quando ele fala uma coisa, você pensa assim, o quê? Pra que a pessoa tá falando isso, gente? Né? Não é comum aquela frase naquele contexto, tá? Também tem um parâmetro best of, que também retorna um inteiro, o que quer dizer o número dos melhores preenchimentos a serem gerados, tá? O número dos melhores preenchimentos a serem zerados. Também o padrão é o TF1. E dicionário, que é no formato dicionário, que é o nome do parâmetro é logit bias, é um dicionário que contém ali, o desvio de logit do modelo de linguagem. Por padrão, o dicionário está vazio. Perfeito, pessoal. Bora lá. Vamos continuar o jogo aqui. O treino, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a interface de como é, similarmente, um ambiente de exploração da inteligência generativa, artificial generativa, né? Onde você coloca aqui, ó, os modelos de produção, qual é o nome deles, tá? Aqui tem um exemplo.
E você aqui vai para o playground para poder explorar esses algoritmos, tá? Você pode manipular aqui tanto para mais como para menos a temperatura. E para que serve a temperatura, gente? A gente viu aqui, ó, temperatura, importantíssimo para questão de certificação, tá? Ele vai determinar a aleatoriedade do texto, tá? Se ele vai ser mais conservador, se ele vai ser mais criativo, tá bom? Se ele vai tá ali muito by the book na tarefa que você falou, nos dados que você entregou, tá? Às vezes você entregou um manual ali, mas você colocou uma temperatura aqui, ele vai ser criativo, tá? A chance dele alucinar é maior. E aí tem, ó, tamanho dos tokens, o máximo 100, tá? Stop sequences, que é esse stop que a gente viu aqui de parar, tá? Esse stop aqui, tá? É uma sequência de interrupção do texto gerado. Probabilidades, frequency penalty, também você tem como vir aqui aumentar, não é? O F é de quê? Frases incomuns. Present penalty, se você aumenta aqui, né? Você vai alterar aí a chance dele ficar falando frases repetitivas, tá? P de papagaio, presence penalty, tá? Frequency penalty é a frequência dele falar frases incomuns, tá? Best of também tem como manipular e por aí vai, tá? Hoje deve ter aí vários outros parâmetros para melhorar a saída, perfeito? Olha lá, dá um pause aí para vocês olharem direitinho mais conceitos básicos aqui, fundamentais sobre prompt, tá? O prompt, você usa ele para gerar conclusões codificadas como uma cadeia de caracteres ou uma matriz de cadeia de caracteres, tá? Esse formato aqui, ó, lógico, aqui, olha o padrão do prompt. Fim do texto. Ó, tá escrito aqui fim do texto. End of test, tá? E aí outros caracteres aqui para mostrar, né, que isso aqui é o fim do texto. É o separador de documentos que o modelo reconhece durante o treinamento. Portanto, se um prompt não for especificado, o modelo gera a resposta como se estivesse começando um novo documento, tá? Então, se você não dá um prompt para ele na hora que ele vê esses caracteres aqui, ele estaria identificando que ao fim existe o fim de um documento e começa um novo documento. Perfeito? E os demais aqui seguem a mesma lógica. Dá uma lidinha aqui e, por favor, faça as considerações, tá? Muito importante saber qual a temperatura. Olha a definição. Qual a temperatura de amostragem usar? Você pode usar entre 0 e 2. Valores mais altos próximos de 2 significa que o modelo corre mais riscos. O próprio modelo, ele vai arriscar mais para te retornar uma explicação ou uma resposta do seu prompt. Experimente 0,9 para aplicativos mais criativos e 0 para aqueles com uma resposta bem definida. Geralmente é recomendável alterar este ou top P, tá? Não ambos. Você não vai sair alterando tudo quanto é parâmetro, não, de ser besta, tá? Você nem sabe o que está influenciando o seu modelo a se comportar
como X ou Y. Por quê? Porque você faz aquela lambança toda, você sai mudando tudo, e aí depois você não sabe o que foi que estava influenciando ele, não. Mexe em um parâmetro, observa, não foi, mexe em outro parâmetro e observa. E isso, se possível, isolando todos. Então, por exemplo, você pega ali a temperatura, estava em 0. Você faz lá a mudança no top P, deixa o raio da temperatura em 0. Não vai mudar para 0,2, 0,3, porque você não vai saber a porcentagem que a temperatura mudada está influenciando de fato no resultado da saída. Então, deixa a temperatura em 0 e vai lá e muda o top P ou muda outro parâmetro. Não deu certo, continua a mesma bosta, aí você volta os parâmetros para o que estava, inclusive o top P, e faz a mudança do outro parâmetro para você enxergar se um parâmetro isolado ele tende a melhorar o seu modelo. Se não, você vai para os parâmetros combinados, perfeito? Esses aí, explicação básica também, vale a pena vocês pararem um pouco e lerem o conceito fundamental, tá? Inclusive lá na temperatura é de 0 a 2, mas olha para você ver. Olha para você ver é bom, né? Perceba ou ouça aqui o que eu vou te dizer. Present penalty, que é papagaio, P de papagaio, então ele vai repetir frases e você não quer que ele fica repetindo frases, né, para não ser muito repetitivo, o padrão dele é 0. Então ele vai tender a frases repetitivas. Porém, nem tanto, porque ele pode ir até -2, tá? Ou chegar a 2. Valores positivos vão penalizar os novos tokens com base em se apareceram no texto ou não, ou ainda não apareceram. Se ele já apareceu no texto aquele token, aquela palavra, ele vai penalizar, tá? Aumentando a probabilidade do modelo apresentar novos tópicos, novos tokens. Perfeito? E vale também para o frequency. F de? Ganhou uma estrelinha. Frases incomuns, tá? Esse daqui também vai de -2 a 2, tá? E com o mesmo sentido, tá? Ele vai penalizar, valores positivos ele penaliza, valores negativos ele não penaliza, tá? Mas valores positivos ele vai penalizar os novos tokens com base em sua frequência existente no texto, diminuindo a probabilidade do modelo repetir aquela mesma linha na íntegra, tá? Perfeito. E é isso. Aqui a gente segue com o nosso simulado. Se você gosta do assunto de inteligência artificial, cloud, inteligência artificial na cloud, está estudando para a certificação da Microsoft, você não pode perder o nosso próximo vídeo, tá? Nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!